Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um Resenha do Atos, porque você sabe que aqui nós trazemos, né, as notícias da igreja e as notícias do mundo que influenciam de alguma forma na vida do católico, só que a gente comenta aqui de uma forma irreverente, né? Aqui ao meu lado, como vocês podem ver, o diretor Matheus Jackson. Fala, galera. Me tiraram do meu posto, viu, mano? Ele tá sendo Estão me substituindo, na verdade, aqui. Tá sendo promovido. Ele tá com ciúme já, Pedro. Tá com ciúme, Me tiraram da minha zona de conforto. Do lado oposto, aqui na outra câmera, Pedro Veras. Fala, pessoal. E seus comentários sempre ácidos. E ao seu lado... Trouxe um convidado de peso hoje, né? Ilustre. De peso, aqui, né? De peso. Temos um convidado especial aqui no nosso resenha hoje, Lucas. Eles que me adoraram e agora não me querem longe daqui. Estamos aqui para Bem-vindo, essa Lucas, resenha. ao primeiro resenha. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Vai rolar muita resenha aqui hoje, né? Vai. Então corta pra cá, Natan. Natan hoje na mesa ali, dirigindo os trabalhos. Matheus Jackson desapegou, não foi, Pedro? Desapegou. Mateus. Foi difícil, mas ele Foi, desapegou. cara. Eu não gostava de ficar na técnica, Tá tudo cara. bem, cara? Tá tudo bem. Tô sentido assim, né? Mas é a vida, né? Meus amigos, então sejam bem-vindos e vamos comentar aqui. Deixa logo o seu like, se inscreve no canal para não esquecer, né? Bem rapidinho aí você aperta o botão e já ajuda bastante aqui o canal Atos Podcast, tá bom? Então vamos lá para as nossas notícias, meus amigos. Vamos começar aqui com uma notícia que diz respeito ao início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 2026. Você sabe que na igreja já é uma tradição, na igreja e no mundo cristão, essa semana de oração pela unidade dos cristãos, né? Iniciou agora no dia 18 de janeiro. Hoje nós estamos gravando aqui no dia 20 de janeiro de 2026 essa semana de oração começou no domingo, dia 18, que foi o segundo domingo do tempo comum, já que nós celebramos do ano A, né? Que a gente celebra, tá certo? Então essa semana, gente, muito importante, meus amigos aqui da bancada, né? Pela unidade dos cristãos. E aí cabe a nós sempre fazermos essa reflexão. Por que unir os cristãos, né? Por quê? Se a gente fala em unidade dos cristãos, é porque existe uma premissa, eles estão, de alguma forma, separados. E aí eu passo a bola aqui para o meu amigo Pedro Veras. Pedro, houve uma... Passar a bomba pro meu... Nós sabemos que houve o primeiro cisma dentro da igreja, Eu né? aconselho essa pergunta ser primeiro para o Matheus. Nós sabemos que houve um primeiro cisma dentro da igreja, né? E aí houve uma pequena separação, que a gente sabe que existe a igreja romana, né? E a igreja, né, que está lá no Oriente. Então nós temos, digamos, essa separação. E depois o grande cisma, né, devido ao nosso grande amigo Lutero, né? Seu Marquinho. Seu Martinho, né, que promoveu essa divisão maravilhosa, para não dizer outra coisa, né? E hoje nós temos a Igreja Católica, o mundo cristão dividido por conta das interferências de Martinho Lutero. E aí está o objetivo dessa semana de oração pela unidade dos cristãos. Não é isso, meus amigos? Comentários. Eu só fiquei triste porque, mais uma vez, a CNBB erra na hora de divulgar a notícia, né? Era para ela ter divulgado a notícia em oração pela unidade dos cristãos com a Pietra Bertolazzi ao lado do padre Júlio Lancelotti. Ia fazer muito mais efeito e todo mundo ia entender a mensagem muito mais rápido, né? Então, infelizmente, mais uma vez, a gente teve uma péssima comunicação aí da CNBB, né? Cara. E a gente tem que lembrar que a oração é para que quem está afastado saia do erro e volte para o que é certo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, o resto está tudo errado. Exatamente. Tá certo. Lucas, você quer Eu complementar? falei que era para começar pela gente. Você entra logo no Pedro, aí a gente já fica meio sem saber o que fazer. Mas eu acho que essa questão da unidade na igreja como um todo, eles estão dando ênfase exatamente como você disse, porque tem premissa para isso. E muito se passa, né, as divisões internas que hoje a nossa igreja tem. Exatamente. Desde âmbitos políticos até âmbitos, como é que eu posso dizer, da própria igreja, né? Por outro lado, a gente também não pode ter também uma visão romântica, né, da nossa igreja, que é santa e pecadora, porque desde lá, os tempos de Jesus, nós tínhamos um rapazinho que estava ali apartado, né, que era o Judas Iscariotes. Então, assim,
de repente, essa vai ser a caminhada da igreja aqui na Terra, né? Sempre tentando administrar as diferenças e algumas divisões. E falta de formação não é, né? Exatamente. Mas Jesus disse, né, que todos sejam um. E essa é a frase, a passagem bíblica que dá fundamentação a todo esse movimento de oração pela unidade dos cristãos, que começou em 1908, né? E foi por meio de um reverendo episcopaliano, né? Um ramo anglicano dos Estados Unidos que deu esse pontapé. Né, uma bela iniciativa, e hoje une as igrejas cristãs no mundo todo. Hoje, atualmente, sempre encabeçada principalmente pelo nosso líder da Igreja Católica, atualmente, Papa Leão. Ok? Então, muito importante, gente, todo mundo rezando aí, todo mundo em sintonia e alinhado com as intenções do Santo Padre, o Papa, e nessa semana você abraça o seu irmãozinho cristão evangélico, né, de outra denominação, ó, vamos fazer as pazes, né? Se seu irmão é carismático, você é tradicionalista, né? Não é isso? Pode abraçar aí, viu? Melhor O cara dá um choque. É o carismático ITL, né? Também. Quer dizer, não sei. Né? Chuneta, O aí abraço é. aqui é mais complicado. Não, tô brincando. O braço não chega não, de ambos os lados, o braço vai parar na metade. Então, Não, sempre o respeito a todos, né? Próxima notícia, meus irmãos. Leão XIV pede orações pela unidade dos cristãos e pela paz na República Democrática do Congo. Pegando um pouquinho o gancho da notícia da Semana de Oração pelos Cristãos, o Papa também pediu orações pela paz na República Democrática do Congo, que a gente sabe que a situação na África nunca teve legal, né? Mas atualmente, infelizmente, a situação está mais crítica, especialmente lá no Congo e também na Nigéria, né? Que já a gente emenda aqui com a notícia de que a Nigéria responde por 72% dos assassinatos de cristãos no mundo, segundo um relatório elaborado, né, pela organização Open Doors. Portas, o quê, Pedro? Abertas. Ixi, Pedro, Quem foi Roma na frente de Nigéria, viu, não, mano? o cara domina o inglês, né, cara? É outra... O cara é poliglota. É isso aí, cara. Fala até em latim. Tu é inclusive, nos últimos meses, tá tendo um aumento grande lá na Nigéria de sequestro de padres. Exatamente. Tem outra informação aqui, que essa informação é de hoje, dia 20 de janeiro. Em novo ataque, mais de 160 fiéis católicos e cristãos foram sequestrados na Nigéria. Né? Infelizmente, está tendo essa perseguição absurda, e a gente sabe que existe o termo chamado cristofobia, né? Que é uma aversão a Cristo e aos cristãos. O relatório também mostra um aumento de 8 milhões de cristãos enfrentando altos níveis de perseguição e discriminação entre outubro de 2024 e setembro de 2025, elevando o total para 388 milhões de pessoas. Não é pouca gente. Exatamente. Não é pouca gente. Complexo, viu, a Você situação. se sente discriminado, Matheus, na sua paróquia, lá no seu local de trabalho? Não me sinto, Aqui não. no Só seu local de aqui eu me sinto discriminado. Me sinto. Porque aqui eu tenho cabelo, né? Você só... Aí quebrou. Ele deu um ponto. Bebi um pouquinho d'água para eu Foi mal. me acalmar aqui e respirar. Mas ele tem um ponto. Tem um ponto, né? Eu acho que Anota. Tá certo. Tá certo. Beleza, obrigado, viu, Matheus? Mas é isso aí. Tá bom, deixa passar essa. Muito complexa a situação, viu? É isso aí, gente. Vamos rezar pela situação lá na Nigéria. Pela na unidade dos cristãos também, né? Pela unidade dos cristãos. Mas essa perseguição é do Estado ou é de O grupos Estado, extremistas? Cara, o governo e também A grupos ditadura. extremistas. Qual também. será a ideologia desse governo, né? Assim, É difícil se acertar. Parapapá, vamos seguindo aqui do nosso noticiário. Gente, vamos passar para uma notícia aqui do Brasil. Lá em Parnaíba, no estado do Piauí, havia uma cruz de madeira, um cruzeiro, né? Que estava instalado lá na praia da Pedra do Sal, em Parnaíba, no Piauí. E aí, essa cruz estava lá desde 1970 e já era uma atração, né? Digamos assim, era um ponto até de religiosidade popular lá nesse município de Parnaíba.
E aí, do nada, assim, o secretário lá de turismo do município acordou lá de mau humor e mandou retirar a cruz, né? Foi realizada lá essa retirada da cruz, que é um caráter, é um símbolo cristão, né? E houve uma repercussão aí nos noticiários e o prefeito depois veio se manifestar dizendo que o secretário não o consultou. Será que se tivesse consultado, teria... O que você acha, Pedro? Mudado nada. Vai Tinha lembrar mudado que nada, o cara. prefeito é do PP, Partido Progressista, então eu acho muito difícil que ia mudar alguma coisa Pelo na nome decisão. do partido aí, né? Você já vê que não E, ia mudar e nada. como é engraçado como nossa igreja ela incomoda, né, cara? O cristianismo incomoda, Jesus incomoda, né? Jesus. Rapaz, teve eu assisti uma aula do padre Paulo Ricardo e aí ele estava dizendo que participou uma vez de uma conferência sobre teologia e um dos maiores conferencistas desse evento era um cara altamente renomado e na palestra dele, todo o discorrer da palestra dele, o cara não citou o nome de Jesus uma vez. O padre Paulo Ricardo falando. E o padre Paulo estava destacando exatamente que o nome de Jesus, o próprio nome de Jesus Cristo incomoda as pessoas. Para você ver, né? Um congresso de teologia. Então, a gente tem sempre que trazer esses assuntos aqui, Matheus Jackson, à baila, para a gente debater sobre o respeito, né? A profissão de fé livre, que a gente tem um Estado livre, ou deveria ser, né, Pedro Veras? Deveria ser. Né? E a gente já emenda com outra notícia, que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos julga símbolos cristãos em prédios públicos. Uma coisa está ligada à outra. O que é que você acha, Matheus? Os símbolos cristãos devem ser retirados dos prédios públicos? Claro que não, claro que não. Independente do Estado ser laico ou não, o Estado ele tem que manifestar a fé conjunta E da de maioria da população. da maioria da população. E complementando isso, eles têm que entender a grandiosidade de Cristo, né? Exatamente. Eles têm que entender que acima deles tem alguém bem maior e bem mais importante. Então, no momento que eles tiram, é porque eles querem ser maior que isso. Pelo menos mas o dá a Estado, entender isso, né? o Estado, ele é um ente religioso, né? Hoje, depois de várias mudanças aí, principalmente depois da vitória de Gramsci ali na Revolução Cultural, o Estado hoje ele se comporta como um ente religioso, né? Então, Com certeza. ele quer ser um ente religioso de fato e inquestionável, né? Então, isso aí faz parte da revolução cultural que a gente vem sofrendo aí e do revisionismo histórico que tentam fazer a todo custo, né? Então, vai tirando um pedacinho daqui, a gente perde aqui uma batalha, perde outra e no final das contas a gente não tem mais nada, né? Agora é Então- engraçado, né, Pedro? Quando um político desse ganha eleição, a primeira coisa é o quê? Quero agradecer a Deus pela confiança no meu trabalho. E está se crescendo cada vez mais um estilo de governo religioso ateu, né? Que se confunde muito. Não é Ateísmo- ateu porque o Estado é o ente, né? É, exatamente. Então, é um por- governo. é uma falsa o Estado- laicidade, né? Exatamente. O Então, Estado é a matéria né? religiosa. E aí isso é muito prejudicial, muito Isso. perigoso, né? Então, infelizmente, a gente vem passando por essas coisas aí. Por isso que é importante a gente estar sempre ligado e sempre brigando ali, questionando ali para sempre Eu acho manter o que nosso espaço. Se a vivo, religião, né? a gente perde boa parte da nossa referência moral como cidadão, como tudo, então fica bem... O caso aconteceu na Grécia. E aí, quem entrou com essa ação no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos foi uma entidade chamada União dos Ateus. Olha só, hein? É loucura. União dos União que não acreditam. Dos ateus, União dos ateus. Eles acreditam que não acreditam. Pois é. Tá certo. É um ateu religioso, né, o cara? Pois é. É uma categoria diferente, né? E o tribunal já vem decidindo, não é a primeira vez, né? Que o tribunal já afirmou em outras decisões que os símbolos religiosos, em particular aqueles que fazem parte do patrimônio de um país, da cultura, não violam a liberdade religiosa nem o direito a um julgamento justo, né? Beleza? Então, atenção, você católico, né? Não esmoreça diante dos atentados, das afrontas à sua fé católica, tá certo? A sua liberdade religiosa. Nós precisamos preservar isso no nosso país, a duras penas, mas tem que ser. Ok? Como diz o nosso amigo Pedro Veras, todos nós precisamos ser micro-influenciadores católicos. Né? Então, pegue o seu celular e grave o seu conteúdo e defenda a sua fé católica. Gente,
vamos passar para outro assunto aqui que é recorrente também aqui no nosso resenha, mas que é um assunto importantíssimo, da maior envergadura, Matheus Jackson, que nós não podemos jamais olvidar em deixar de falar, de mencionar, que é o aborto. Tá falando bonito hoje, né? Cara, eu estou inspirado hoje. Mas é um assunto seríssimo, aborto, né? Abortos atingem recorde na Inglaterra e no país de Gales. E, coincidentemente, hoje eu postei lá no meu Instagram, para quem quiser seguir, Cavalcante Neto 80, eu postei lá uma notícia. 80 anos, né? Não, eu sou da década Séculos. de 80. Séculos. Sou da década de 80. Né? No 2025, atingiu o maior número de abortos, né, da história e foi a maior causa de morte no mundo. 73 milhões de abortos induzidos no ano de 2025. É uma loucura, né? É completamente insano uma pessoa assassinar o completamente. próprio filho, né? Porque tem que falar sempre a verdade é que você cruelmente assassinou seu filho. Então. É um terço, cara, um terço do Brasil, da população brasileira. E vale 73. ressaltar Que não teve direito à defesa, que não teve direito a E nada. que vale nada. ressaltar que a mãe vai viver com isso pro resto da vida, achando que se livrou de algo, quando na verdade ela, né, vai ficar chagada com isso. Na pro verdade, resto da essa vida. porcaria, ela fere até o psicológico da mulher, né? Que tem muita Exatamente. gente que pensa que a mulher, ela fica de boa, né? Não, e eu só tô trazendo, na Ela verdade, isso ferra porque a desculpa hoje pro aborto ser legalizado vai muito com o quê? Ah, o estupro. Ah, mas quando é assim, o assado... Então, vale entender que já tem estudos sobre isso, que não é porque a mulher vai estar tirando o próprio filho ali que ela vai mentalmente ficar saudável, não vai. Então, assim, a criança não tem culpa de nada. E também tem outra coisa, que isso está contabilizado, não está contabilizado o número de pessoas que usaram o DIU. Aí no DIU a pessoa concebeu o filho e depois o hormônio ali o hormônio ali de background ali foi lá e não permitiu a implementação daquela ovulação ali no útero da mulher e acabou abortando, né? Então é muito importante falar que não tá nessa conta aí, porque se fosse levado em conta, no DIU você pode ter períodos férteis em até 6 vezes no ano. Ou seja, imagina que uma mulher que hoje usa DIU, ela tem 6 vezes que ela tem potencial de engravidar. E ela engravida e perde o filho, engravida e perde o filho. Porque isso é um aborto que também é induzido por conta do DIU, que os médicos não falam também. Por isso que católicos não podem usar DIU. Católicos não podem usar métodos contraceptivos invasivos ali, né? E hormonais, principalmente. É isso. Se você quiser aprofundar mais no conhecimento sobre a questão do aborto e a visão da igreja sobre essa temática, nós temos 2 episódios fantásticos, né? Muito aprofundados sobre isso aqui no canal Atos Podcast Oficial, tá bom? Procura aí que você vai encontrar. Ok, vamos em frente, meus amigos. Próxima notícia. Imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima visita 3 continentes em 2026. Nossa Senhora de Fátima sempre causando muita veneração por parte dos católicos. É uma devoção incrível, né? Uma aparição de Nossa Senhora que até hoje deixa todos nós católicos boquiabertos assim, como Nossa Senhora foi... Boa. Como Nossa Senhora foi generosa com... Isso foi ela com o avisando, mundo. agradecendo. Avisando, olha aí, ó, é um sinal, né? Lucas, esteve lá já, em Fátima? Cara, não. Eu estudei no colégio Nossa Senhora de Fátima. Fátima, é quase a mesma coisa, né, cara? Pô, Ter do ido lado. em Fátima. Frequenta a paróquia de Fátima, né? Do lado. Frequenta a paróquia de Fátima. Boa, não. É porque cada um usa o dinheiro que tem, né? O meu dinheiro é voltado. Matheus foi? Santuário foi. No santuário aqui também, aqui no bairro de Fátima também. Fui lá. Então, nós temos Lá na aqui, paróquia aqui do nós temos Lucas. aqui um exemplar que esteve lá quantas vezes já, Pedro? Eu acho que 3. Massa. E antes que eu seja Ei, eliminado mano, tu podia pela ter minha falado turma, só viu? um assim, que é pra não humilhar Antes tanto. que eu seja eliminado pela minha turma, o colégio era Nossa Senhora das Graças. Mas tudo bem. Nem isso. Eu ia dizer que era próximo à paróquia de Fátima, mas eu falei que eu estudei no Nossa Senhora da Fátima. Mas tudo bem. Inventou o nome do colégio. Inventei o nome do colégio. Fica a dica. Não, mas eu também não fui, galera. Eu também não fui. Pedrão, diga aí. É diferente lá, né? É diferenciado lá, é um ambiente muito diferente, né?
É muito bem conservado também até hoje. Então, quando você vai lá, você consegue viver experiências únicas assim por ser muito bem conservado. E é o maior milagre público da Idade Moderna, né? Sem sombra de dúvidas, é o que mais teve testemunho oculares ali de algo extraordinário acontecendo. Então, tive lá 3 vezes já, sempre é uma experiência completamente única. Humilhação, né? Sempre é uma experiência completamente única. E o santuário em si, para mim, ele é um dos mais bonitos do mundo, assim. A basílica, a parte externa. Na última vez tive a oportunidade de participar da procissão das velas, né? Então era um dia de semana, tava bem frio, mas foi top do mesmo jeito, excelente. Então é uma experiência que vale a pena você ir pro Santuário de Fátima. Dia de semana tava frio? Final de semana não é frio lá. É bom porque não, final de semana, no né, final de semana lá Na semana não dá tava esquentada, frio. né? No final de semana lá não tava frio, mas no dia que eu fui tava, porque fez frio à noite. Então, mais vale a pena, se tiver a oportunidade de ir, visite lá o Santuário de Fátima. A parte nova é horrível, mas a parte antiga é muito boa. Então, Por que a parte nova é ruim, mano? porque ela é moderna. Então, o Santíssimo... É onde tem aquele Jesus lá, morador de rua, é? Lá tem essa imagem, que tá na campanha da Fraternidade. Essa imagem tá na Câmara da Fraternidade. Mas né? ela é na parte velha, essa imagem. É que a parte moderna, ela fica no subsolo. E aí é muito horrorosa. É toda moderna. É muito feio, assim. Ela é um shopping center. Minimalismo, né? Minimalismo ao extremo. O Santíssimo fica no meio da parede de vidro. É um negocinho bizarro, assim. Mas faz parte, né? Tudo que entra no modernismo vira uma bosta, né? É osso, né, Então mano? mas pelo menos é escondido, não é público. A parte pública continua muito bonita, né? Então, tem A essa praça vantagem. mesmo é... Não é uma é praça, melhor, né, pô? É uma basílica, né, mano? Não, eu digo Tem assim, diferença, ele né? começa Não é- sempre a região, Não é igual a né? praça da imprensa aqui, não, mano. Que tu vai lá, tem a praça, os banquinhos. É uma basílica, né, mano? Ele começa sempre falando tão bem, né? E depois, O problema é o fim. O fim é que sempre dá um... Mas é isso mesmo. Mas é isso. Então a imagem peregrina, né? Eu não conheço muito bem, mas deve ter um oficial que não sai de lá, né? E Da deve basílica? e deve ter uma cópia que se chama a imagem peregrina. Não, pelo que eu sei da E- história, foram feitas 5 imagens, né? Aí, inclusive tem uma que tá aqui no Ceará, que é lá no Baturité, né? Dessas 5 primeiras imagens que foi feita da aparição, uma tá lá no Baturité, no mosteiro, né? Ah, é? Inclusive é aberta a visitação lá. Aí deve ser uma dessas 5 imagens. Pedro uma tá lá Veras na... Pedro é viu? cultura. uma tá lá na Basílica, obviamente, né? E tem uma em Baturité e deve ter uma dessas aí que fica viajando aí, né? A que se deu bem, né? Será que vai de primeira classe? Era isso que eu ia perguntar. Nossa Senhora merece o executivo, né, merece. cara? Rapaz, sei lá. Ou será que vão dar só uma castanhazinha pra ela? Hein? Não, mas aí essa notícia é para dizer que essa imagem peregrina viajará por 3 continentes neste ano de 2026. América do Sul, Europa e Ásia, né? Tá certo. Muito bem. Obrigado, Pedro, por sua participação diretamente de Fátima. Gente, agora uma noticiazinha para relaxar a galera. Monges espanhóis resgatam receita medieval de gin com ervas silvestres. Porra, é bom. Para Ser quem católico não é bom sabe, demais. Para quem não sabe, né, isso eu tô falando sem conhecimento de causa, porque eu não bebo. Mas dizem que uma das melhores cervejas do mundo são as cervejas produzidas pelos monges, né? Inclusive, São- o Bento 16 tem uma cerveja produzida exclusivamente pra ele, Pra sabia? ele, né? Que depois virou ali em produção e você pode tomar. Mas o Bento 16 gostava de tomar uma. E eu gosto muito de uma frase do Chesterton que ele fala: é sensacional ser católico, porque é a única religião do mundo que lhe promete o céu você bebendo uísque e fumando charuto. Então é esplêndido ser católico, né? Então, nossos irmãos protestantes aí têm um preconceito com bebida, mas nada melhor do que tomar uma cervejinha, um gin ou um whiskyzinho e ainda poder ir pro céu, mano. Isso é sensacional de ser católico, mano. Isso pra mim seria o suficiente pra mim começar a ser católico. Eu tenho suspeitas de quem diz que final de semana foi relaxado e não tomou uma. Exato. De beber é Eu tão não bom confio que tanto, Jesus transforma a água em vinho. De tão bom que é. Então ele vai lá, transforma a água em vinho. Então, tipo, certeza, Esse é o principal certeza. Detalhe, argumento do mas, Papo Dinho. não, mas calma, Certeza. mas aí que tá. Ele falou isso, mas tem um além que ninguém lembra. Que Jesus transformou água em vinho, mas porque o vinho que tinha já acabou. Ou seja, Exatamente. já consumiram tudo que tinha e ainda precisava de mais. Exatamente. Todo mundo muito doido. Então exatamente. tem que entender que provavelmente Belo estava tocando lá, talvez, mas Exato. enfim, né? Tava Tem tocando que as músicas ter. da época do Neto, né? Não, e Jesus devia tomar uma com os apóstolos ali, né? No final da noite ali. Devia tomar um vinhozinho aqui pra relaxar e enche o túnel de água aí, Pedro. Então ele devia fazer isso frequentemente, né?
Então, eu acho que Jesus era mó da hora, assim, mano. Então, eu sou muito a favor da bebida. Sua imagem de Jesus é um cara da hora. É assim, distorcida. bem desligada. Não é aquela descolado. imagem dos coach, não, É né? distorcida, eu acho que Jesus é hippie. Essa imagem é meio brega, né? Não, mas Jesus era um cara gente boa, pô. Era um E aí, bom, cara, assim. esse Pedro, assim, você... Eu acho que Jesus chegava e aí, Se- meu irmão? E aí, meu beleza? irmão, toca aqui, parceiro. É? Jesus na sua frente Jesus agora, Superstar, você é, chamava mano? ele pra tomar uma? Só chamava, Jesus chamava, Christ. trazer uma garrafa Ei, d'água, Neto. Jesus resolve aí. Então, a tua visão de Jesus é do como é o nome? lá Jesus do Cristo seriado? Superstar, né? Não? Do seriado. The Chosen, The The Chosen. Chosen, é. Olha que eu tô Não, só ali é um Jesus bunda começando. mole, né? Jesus não era bunda mole, ele era gente boa. Olha que eu tô só começando. Não, aí não. É De mochila e tal. De mochilinha da Levando Apple, ó. notebook, loucura. The Chosen não, né? Mas Jesus era um cara legal, pô. E eu gostaria de agradecer ao pessoal aqui do Atos que me convidou e um brinde a vocês. Ah, não, tô brincando, gente. É água, a gente não bebe aqui. Faltou Jesus Mas- aqui pra resolver o problema. É, Jesus, é. É. Tá certo. Mas, enfim, pois é, esses monges lá em Navarra, cara, na Espanha. Se eu não me engano, é a terra de São José Maria, né? Terra do... Navarra, né? Terra do Zezinho, né? Monges beneditinos do mosteiro de San Salvador de Leire, em Navarra. Ao pé da Serra do Errando, fica o complexo monástico do século IX, berço do antigo reino de Pamplona. Cara, é muito bacana isso, viu? Muito bacana. Devia ser massa, né? O cara ser monge, mano. Né? É. Não, devia não, é massa, né? Que os caras ainda são, né, pô? Eles fazem lá esse gin com ervas silvestres. O cara é Cara, o dia todo bebendo, ó. Top, massa. Doido, né? O dia todo. Tem uma experiência diferente de Deus. para a gente arrematar esse assunto, nós queremos mais uma vez dizer que não é pecado você beber bebida alcoólica, tá certo? O que é pecado é o que você faz depois que você bebe, né? E- Que aí é sem controle o A negócio. bebida em si não é o problema, né? É, tem que tomar Beba. A cuidado. gente podia Beba. gravar um dia uma resenha com churrasquinho, cervejinha. Especial de verão, é? Beba, Summer. sabendo que se tá perto de você falhar, aí você para, senão... Aí é onde entra o problema. Para quem não tem esse discernimento, é melhor não começar. Não beba. Ou então não beba. Alguns não tem, né? Beleza, vamos para frente. Outro assunto aqui é sobre a celebração do bicentenário das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé, né, e o Vaticano. Neto aí que fez a ponte, né? Na época. Fiz a ponte, cara. Centenário. Vai ser lançado o livro De Leão a Leão, né? Porque na época, lá em 1826, era o Papa Leão, aí o número eu não sei qual é. Ele era gente boa, Neto? Leão 12 ou 13? Gente boa demais, cara. Acho que era o Gente 12. boa demais, viu? O bicho também descoladão e tal. Né? Então tá celebrando esse bicentenário das relações diplomáticas. É como a gente sempre fala aqui, a igreja, né, possui o Estado do Vaticano, que é, perante o direito internacional, um Estado. E aí precisa se relacionar. Então o Vaticano, ele possui diplomatas. E os outros estados nacionais, né, os outros países do mundo também acreditam os diplomatas do Vaticano no seu território, né? Então existe essa relação e ela precisa ser feita, né? A igreja possui essa dimensão, digamos, política que precisa haver. Não é isso, meus irmãos? Querem acrescentar mais alguma coisa? Vai ter uma missa, né? Também de... Vai ter, sim, lá no Rio de Janeiro. Eu não sei também se ia ter... Vai ter... Mas eu vi que ia ter também em Roma. Ia ser até o Pietro Parolin, o cardeal Pietro Parolin, que é... Complemente, meu amigo. Eu só não sei quando é que vai Matheus ser, não tem Jackson. dizendo não na notícia aí. Deixa eu ver aqui. Vai ser transmitida pelo Vatican News, viu? Vai ser no dia 23. 23 aí, ó. 23 de janeiro agora, de 2026. Hoje é dia 20, né? Dia 23. E vai ser transmitido, exatamente. Aí. Todo mundo de olho aí que vai... Não é no canal do Whats, Vocês é no vão- canal do exatamente. Vatican News. Vatican News, Do exatamente. Vatican News. E Dom Oroni vai estar lá presente. Olha aí. É isso. Próxima notícia. Tudo o que você precisa saber sobre o primeiro consistório do Papa. Né? Primeira coisa para a gente esclarecer o que é um consistório. Consistório é a reunião dos cardeais da igreja. Nós temos o
Como é o nome dos bispos, cara? Fugiu o nome agora. Dos bispos tem um nome. Como é o nome? A reunião dos bispos? Olha, fugiu o nome agora. Ó. Dos cardeais é consistório. Procurei, galera. Me ajuda aí. Fugiu o nome aqui da reunião dos bispos. Tá? E o consistório é a reunião dos cardeais com o Papa para discernir juntos e aconselhar o Santo Padre no governo da Igreja Católica. O Google foi comprado aqui, tá? Foi comprado? É, porque ele falou que a reunião dos bispos era a Assembleia Geral da CNBB. Não. É uma conferência, né? Não, então. Sei lá. Conferência Nacional, não sei. Não. É CNBB do mesmo jeito? Não, tem outro nome. Fugiu agora o nome. Misericórdia. Né? Então, gente, houve o primeiro consistório, o consistório extraordinário, que pode ser convocado pelo Papa para discernir sobre alguma coisa. Né? O Papa Leão XIV convocou agora, em janeiro, os cardeais para eles conversarem um pouquinho, né, sobre a questão das prioridades pastorais para o mundo em vista da evangelização no mundo todo. Tá certo? E aí, como resultado desse consistório, é claro, lá no consistório, né, os papas, os cardeais do mundo todo se encontram, tal, trocam umas ideias e tudo mais. Sínodo dos bispos. Pronto, o sínodo. Obrigado. Ixi, Basta eu trocar aqui quando se reúnem os bispos, se chama sínodo. A reunião dos cardeais, consistório. E aí, como consequência desse encontro, Pedro Veras, né, o nosso querido cardeal Zen, né? que dizem não tem nada. Cardeal Zen, né? Bispo emérito de Hong Kong. Não tem nada. Puxou a espada de samurai dele. Bispo emérito de Hong Kong, né? Aproveitou lá com os amiguinhos cardeais, trocando uma ideia, outra e tal. Aí surgiu essa questão da sinodalidade e tal, né? Rapaz, o que é que tu acha aí e tal. E o cardeal Zen meteu uma, né? Vai lá, Pedro, conduz aí. Que sinodalidade o que, rapaz? É o cardeal Se ele chinês. fosse cearense, ele falava, sinodalidade é meus ovos. Se ele era cearense, ele falou de outro jeito, né? 93 anos, viu? 93 anos sentando a Mas o senhor é cristão, o cardeal ali. Mas minha espada não é não. Foi exatamente o que ele disse, Pedro. Sinodalidade como manipulação blindada e um insulto aos bispos. É um insulto, né? É um insulto É um aos insulto bispos. aos bispos. É. Exatamente. Então, Pronto, para a gente contextualizar, o Papa Francisco, ele foi marcado, o pontificado dele, por essa questão da sinodalidade de uma forma mais, digamos, democrática, aberta, né? Ele quis estender, dar uma participação maior aos leigos. ele quis criar uma comunicação linear. E linear, exatamente. Linear, Todo mundo igual. né? Então, aconteceram vários movimentos sinodais, né, de consulta aos leigos nas diversas dioceses espalhadas pelo mundo, para ouvir os anseios, né, dos cristãos católicos, dos católicos, né? E aí foi feito um relatório em cada diocese e esses relatórios eram levados ao Papa, né? Como fruto desse movimento todo de sinodalidade mais aberta, nós tivemos aí várias manifestações que não eram tão, digamos assim, fiéis à sã doutrina da Igreja, ao magistério da Igreja, né? Como lá na Amazônia, como lá na Alemanha. Só canto bom. Começaram a estourar, né, ideias. Pachamama. Ideias que não eram Mas assim tão a alinhadas, Alemanha é tão engraçada, mano, que até o Papa Francisco perguntou se os cabos eram católicos, mano. Foi pra você ver, né? O próprio Papa Francisco. Vocês são católicos? Exatamente. Então, cardeais como, por exemplo, o Joseph Zen, né? Ele perdeu a compostura, né? Deixou de ser Zen. E não Joseph poupou, Ratzinger Zen. não poupou críticas, né, Pedro? Exatamente. Então, ainda bem que alguém falou, né? Porque Ainda bem, já ia dizer, o leigo vem do latim, né? Não sei se vocês sabem, a palavra leigo vem do latim, que quer dizer aquele que só faz merda, né? Então, se fosse bom ouvir leigo, a paróquia não tava tudo arregaçada como tava via de regra, né? Então... tipo, leigo pra mim, mas é tipo estagiário do direito, só faz merda e anda de terno e acha que sabe tudo. Então, acho é o mesmo pé de igualdade, assim. Então, pra mim, eu sou muito a favor dos bispos resolverem as paradas e os leigos só seguir. Mas, infelizmente, hoje a gente vive num mundo onde os leigos se comportam como os religiosos e os religiosos se comportam como leigos, né? Via de regra. Então, a gente tem padre que usa calça apertada e leigo que usa burca pra ir pra praia. Então... tá um pouco invertido aí, eu acho que tem que voltar negócio, né? àquela fase onde os bispos catequizavam e não os leigos, né? Era muito melhor, né?
Exatamente. Mas, resumindo aqui, é claro que a gente precisa confiar e rezar por todas as instâncias, que já são tantas dentro da igreja, mas a igreja é hierárquica, não tem como fugir disso. É hierárquica pelo serviço, para o serviço, né? Nós sabemos aqui, todo mundo que serve na igreja, Lucas, Ministério de Música, com a banda aí, um novo tom. Cara, quanto mais você assume, mais você é servo. Não, É total. pelo e para o serviço. Ei, não. né? Mas por que Total. tu chegou lá na São Vicente mandando em tudo? Foi, né? Porque tu chegou lá, tu sei que tu era leigo. Ah, não, ó, vai entrar no clero, né? Daqui a pouco, né? Macho, já tá ensaiando, macho. Diferente. Mas o bicho chegou botando a ordem, viu, mano? Ai, ai. É isso aí. Não tem trégua. Não, tem não. Não tem trégua. Não, mas é verdade, assim, eu tô falando a verdade. A sinodalidade, ela A sinodalidade. em si, é pra... A ideia era para trazer mais pessoas para ser ouvidas, né, para poder chegar em algum Dá consenso, oportunidade. mas que no final das contas quem faz Quem decide. decide são os bispos em comunhão com o Papa. Com papo. Então assim, para quê, né? É aquele negócio, tipo, eu vou trazer para dar o meu show, sendo que eu não vou poder ouvir, porque a decisão não vai partir, tem que partir da gente. Então, assim, enfim. Aí volta para aquele início que a gente estava aqui do podcast, sobre a questão da união dos cristãos. Acontece muito para fazer isso acontecer. Tipo, tem muita coisa acontecendo que divide, aí começa as divisões, começa, enfim, tudo isso Com que a gente vocês, precisa. hein, ó, a opinião abalizada de Lucas. Exatamente. Acha, É uma opinião de peso. É verdade. Uma tonelada de conhecimento aqui, viu? Lucas, tu me Eu soltaria, só- viu? Mas assim, o que mais me chateia Só as piadas do Pedro. é que ele não respeita a classe dele. Aí Cara, eu, é por isso que há desunião nessa classe. eu vou lançar a primeira semana Tudo magro de aqui. oração pelos gordinhos, né? Vamos. É, a Pietra tá encabeçando o A gente pode- movimento, né? Tá. Que ela falou que os gordos não têm virtudes, porque comem É muito guloso. e não são temperosos, né? Então aí, ó, já tem Se um movimento você tá nascendo comendo assim. excesso de carboidrato aí, consumindo excesso de carboidrato, você não tem temperança. Exatamente. isso Só quebra pra Pietra porque São Tomás de Aquino era gordo, né? Então Ixi, tem um pequeno problema aí de você falar que São bateu Tomás de no doutor Aquino... Angélico, ó. Bateu no Difícil, né? viu, mano? Diz qual é a Pietra pro povo entender, cara. A Pietra Bertolazzi, então você pesquisa lá, mas não ela. segue, tá bom? Você pesquisa, Só mas não pesquisa segue. por Exatamente. questão de Pra conhecimento. quando você vê, você passar o vídeo. Abraço, Pietro. Então é isso. Vamos lá. Próxima notícia. Gente, Papa Leão XIV surpreendeu a todos, né? Em comemoração ao concílio, ao aniversário do Concílio Vaticano II. Nos surpreendeu, pelo menos a mim surpreendeu, né? Positivamente, que ele anunciou que vai ter um ciclo vai fazer, né? Um ciclo de catequese sobre o Concílio Vaticano II, né? Como forma de reavivar. Tradicionalista. Calma. Como forma. Tremendo todinho, mano. Calma, pessoal. Bicho infartando. O tradicionalista tava feliz, achando que o papeleão era tradicional. O papeleão Ei, deu uma facada O por trás Papa, dos caras. eu vou celebrar aqui a minha primeira missa aqui toda em latim. O Pedro chega e se animou aqui, ó. Falei, marcha, calma. Passei pro pessoal do Centro Dom Bosco. Pessoal do Centro Dom Bosco. Você aí, um do Bolso abraço. já tá gravando um curso. Por que o Papa era agora? É isso. Então, com a finalidade. Mais uma sede vacante. Finalidade uma releitura dos seus documentos, que são vários e são riquíssimos, para redescobrir sua beleza, atualidade e importância. Agora, sabe o que acontece, cara? Tem muita gente que só ouve dizer e sai falando sem nem ter lido os documentos do Concílio Vaticano II. Tu já leu os documentos? Alguns, não todos. Aí, é um bom Alguns. começo. Já. Alguns. Inclusive em Portugal agora eu comprei a versão original dos documentos. Um compilado? Compilados Do em um Concílio Vaticano livrozinho II. da época do show. concílio. Da época do concílio, foi uma das primeiras traduções para o português, de Portugal, né? Obviamente. Então, eu comprei lá os documentos. Já leu? É massa. Ainda não. Eu já li alguns documentos, mas essa versão não. E a fidelidade dos documentos portugueses é muito maior. Tipo, você vai ver a Instrução Geral do Missal Romano, em português de Portugal, cara.
é muito mais detalhada do que é daqui da CNBB. Muito mais. Diz Muito até top. os avisos paroquiais lá. Tem lá, ó, avisos paroquiais. Tudo é segmentadozinho, viu? Ó? Exatamente. Hora dos parabéns. Tem lá tudo. Exatamente. Tá tudo lá no edital lá. Tá vendo? Ó? Consagração à Nossa Senhora, ó. Tem aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. Vendo? Porque pro português tem que ser tudo óbvio. Tem ali, que ser tudo tudo É, Exatamente, claríssimo, exatamente. né? Tudo bem, né? Mas, o que eu ia falar, mano? Não, aí Essa- ouve a falar e questão dos não lê os documentos. documentos. É, e exatamente. tal. Então você precisa ler, rapaz. Todo católico precisa ler. Agora, interessante, rapaz, do magistério da igreja. Existe o documento final e existe uma publicação que são os lineamentos, ou seja, as discussões Que levaram que até aquele... levaram à construção do documento Do final. documento. Então, se você quiser estudar Compreender, todo né? o caminho, cara, que foi levaram. Você percorrido, compreende a história todinha, Até né? você, Tudo, né? exatamente. O É isso que aconteceu. salva a gente de um cardeal tuxo que inventa de publicar um documento que Maria não é mandiana de todas as graças, que sempre é inconveniente usar o termo. Então, graças a esse lineamento, a gente salva de uns cardeais igual o tuxo, que escreve mal pra E vale caramba. muito a pena você acompanhar toda. E pra- fala essas coisas. Sou né? mais o cardeal zen. É, Exatamente. exatamente. Ora, Cardeal Zen, sou seu fã. Cardeal Zen. E outra coisa, cara, você olha, ó, sinodalidade, né? Tudo bem, bacana, você ouvir lá todo mundo, né, e tal. Ei, macho, nem Mas- o pároco quer ouvir os leigos, mano. E o Mas- papai quer ouvir, mano. Nem o Tudo pároco tem um- quer, mano. Tudo tem um limite, Só dá cara. merda, né, mano? Tudo Quando tem um é, limite. também. Aí você chega num concílio desse, como foi o Vaticano II, você tem, cara, horas e horas de discussões, bispos do mundo inteiro, e fica tudo lá gravado, registrado, vai para documento, depois qualquer católico, qualquer ser humano pode ir lá no site do Vaticano baixar todo o caminho que foi percorrido das discussões, os discursos de cada bispo em favor de cada tema, contra cada tema, até chegar no documento final. Isso é importante. É porque importante só isso, cara. assim Pra você quê? Mas- consegue entender. Isso. Né? O famoso mata a cobra e mostra o pau. É meu a amigo, construção, cobra. cara. A construção É. do documento Eu todo. não ia falar Então- assim, né? Mas. Foi mal. Então, o Mas- Papa Leão... O sentido. Ó, O sentido é esse. o Papa Leão... O cara perde até o momento de fala, né? Mas o sentido é. O Você, sentido você tem lugar de fala? Você- Eu não tenho, não. Não tenho, não. Então fica da sua. Que é o especialista. Na próxima eu vou vir aqui com várias sacadas rápidas assim, porque pra quebrar argumentos, sabe? Mas O Papa Leão XIV disse que o objetivo é apresentar o concílio como a grande graça de que se beneficiou a igreja no século XX, segundo João Paulo II. Falou. Uma grande graça. E é isso, cara. É isso. Né? E a gente tem que estar unido em torno do Papa para a gente defender a nossa fé e o magistério da igreja. E não ficar, a gente, não sei o quê, sede vaticana. é porque o católico hoje ele é movido a manchete. Apenas o título da manchete. Ele não é movido ao conteúdo. Então hoje é muito fácil você ver Papa Leão falando alguma coisa e sempre uma manchete tendenciosa levando para o outro lado e o cara não vai atrás de procurar, de saber, né? De Não, entender. é verdade, Tá vendo é como eu verdade. falei bonito agora? Às vezes eu falo bonito. É verdade. Não, Você inclusive, vê isso mesmo no próprio Instagram do Atos, que é só inclusive se manchete. você quer ser movido Não, a manchete, Mas aí é diferente. Porque no Atos, pelo menos, a manchete, apesar dela ser tendenciosa, é sempre pro lado correto. O problema é quando a manchete é tendenciosa pro lado errado da coisa, né? Vamos lá, a última Vamos concluir o resenha de hoje. Foi essa que tu carregou, né? Então, Com essa. Vamos concluir o resenha de hoje. é. Com essa notícia. A parte boa é porque a câmera tá Ficou focada pra cá. agora só pra quem importa, né? Exatamente, Só pra quem importa, então vocês dois Isso, aí. isso. Eu não sei nem se cabem os dois. Cabem os dois na Não imagem? cabe. Cabe, Cabe, coube nós mano. dois. Lucas, coube. É 0.3, meu amigo, de ângulo. O Matheus usou uma lente super angular, não foi, Matheus? Exatamente. 11 milímetros para conseguir dar certo. Exatamente. Então, Gente, então, nosso último assunto do resenha de hoje é a treta do biquíni. Afinal, mulher católica, Pedro, pode ou não pode usar biquíni quando for à praia, aquela piscininha? Pode ou não pode? mas é complexo essa resposta aí. Sua opinião, Pedro Vera. Sua opinião. Pessoal. Minha opinião pessoal é que você pode fazer o que você quiser se não encher o saco do coleguinha do lado. Essa é a minha Coleguinha, opinião né? pessoal.
Mas... Nossa, eu tava aqui esperando, eu já tava me distanciando até pra sair do ângulo da câmera. metodologia de vida, mas... Ele deu todo, né? Esse mais é o problema. A gente precisa conversar sobre a doença que tá nascendo no meio católico. Qual é a doença? De cagar regra pra tudo, pra todo lado o tempo todo, entendeu? Então, isso é um problema. Por quê? Porque não tem nenhum documento, nenhuma bula papal que vai falar do biquíni ou não vai falar do biquíni. E aí ele vai cair dentro de uma teologia moral. E a teologia moral vai cair lá dentro da teologia moral de Tomás de Aquino, ou enfim, outros teólogos morais aí. E sempre vai se reduzir a questão ao seguinte, que é a intenção e não ao objeto em si. E aí que mora todo o cerne da discussão sempre. Só que a galera empobrece a discussão trazendo ao objeto toda a vida. E também tem uma coisa muito interessante que eu observei, que eu fiz um estudo grandiosíssimo sobre as mulheres que falam sobre modéstia. E, coincidentemente, Eu vi o estudo todas grandioso as isso. mulheres que falam sobre modéstia e defendem com afinco a modéstia, coincidentemente, elas têm no link da bio um link de uma loja que vende roupa modéstia por apenas R$ 899,90. Garanta já seu burquinho. Garanta já sua roupinha modesta por R$ 899,90. E sempre se repete esse fato. Então eu nunca sei, e aí a inocência minha mesmo, eu nunca sei se ela tá defendendo a modéstia porque de fato é uma virtude, ou se porque ela bota uma comissão no bolso dela toda vida que ela vende é uma pra roupinha. tudo, né, mas de essa poça loja, 899,99. Mas se você notar isso que o Pedro tá trazendo, é sobre o assunto do biquíni. Porém, vale pra tudo, é direto, é pra tudo. Tem gente tipo que vende assim, curso de música litúrgica por R$ vamos lá. 157,90. Essa música, você sabia que esta música ela é antilitúrgica? Mas pra você realmente saber, você tem que comprar meu curso. Eu não posso Tá vendo, saber agora Matheus? como católico. Ainda bem que eu digo e eu não vendo curso, tá vendo? Exatamente, é. Boa. Então, por Bicho quê? besta. E Matheus tem locais que dá para os católicos pesquisarem para saber o que é litúrgico. O que Dá não é sim, litúrgico, é só ir sem lá. precisar comprar Se você, esses cursos. se você quiser saber quais que não são litúrgicos, é só comprar o Instagram do Atos que tem lá. O que eu acho é o seguinte, é que tem um movimento muito perigoso dentro da igreja, que é essa parada aí. E sempre eu defendo o meu interesse, e aí você nunca sabe ali se é de fato a pessoa tá defendendo uma virtude ou tá defendendo o bolso dela. Isso pra mim já é muito complicado. Pra mim tinha que ser transparente, ó. Meu irmão, a parada dessa aqui tem que ser desse jeito, e eu não ganho nada com isso, porque isso é um ensinamento da igreja. Então, primeiro é primeiro é esse ponto, assim. O segundo ponto é que, justamente, o católico, o afegão médio ali mal informado, ou ele veio e fala assim, puta que pariu, eu tô errado pra caralho, vou ter que mudar de vida. Ou então ele fala, meu irmão, esses caras são tudo chato, tá ligado? Não quero mais conversa com a igreja católica, não, nunca mais. E aí isso é um problema. Então por isso que quando a gente faz esse movimento é muito pra pegar o afegão médio, né? E aí, meu irmão, essa galera é muito chata, tá ligado? Então eu já tive o desprazer de conviver com muitos e todos são chatos pra caramba, entendeu? Esses cagadores de regra. Então o que eu acho é o seguinte, meu irmão, vocês têm que ser gente boa e fazer as paradas com mais tranquilidade. E ser menos cagador de regra. Esse é o grande ponto, entendeu? Por quê? Porque, meu irmão, isso afasta muita gente da igreja. Então, essa treta toda do biquíni que teve, no final das contas, terminou todo mundo com raiva da gente. Porque a gente nem disse que podia, nem disse que não podia. Criticou quem disse que não podia e ainda falou mal de quem também usa. Então, basicamente, o movimento todo é esse. Mas, se você quiser, tem lá na nossa loja aqui, vou deixar o link, ó. O burkini. Tem também roupa de academia também, né? R$399,99. Roupa de academia. Você pode passar aí pra Praia Modesta, né? Inclusive tem um fato engraçado que aconteceu, que uma vez um rapaz, a gente fazia parte de um grupo aí, um grupo que era só de pais católicos, né? E aí eu já falei, meu irmão, isso aí já tá errado, porque é um monte de pai católico junto, já não vai dar certo, né? Aí já, enfim, me pediram, fiz parte lá do grupo. Eu duvido citar o nome. Mas tu fez peraí. Mas você fez parte do grupo indo ou você Não, só WhatsApp. fez parte do grupo? Não, porque... era WhatsApp, isso era WhatsApp. WhatsApp. Só WhatsApp. Mas você tava no grupo do WhatsApp. Tá. Aí o cara chegou lá e perguntou, assim, gente, eu queria ir pra praia, tá? Mas eu queria ir pra Ele uma lançou praia. a dúvida no grupo. Eu queria ir pra uma praia que eu pudesse ir de boa, sem pecar e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, meu irmão, não, sem uma praia que meus filhos não pecassem. Aí eu falei, meu irmão, aí eu falei, meu irmão, tipo assim, não, massa e tal. Quantos anos tem teus filhos? Aí ele falou, não, um tem 4 e o outro tem 2. Nossa. Aí eu falei, meu irmão, teu filho não tá muito preocupado Palhaço, em né, pecar, não, né? Quem tá preocupado é tu, né? E aí eu fui convidado a me retirar do grupo, né? Logo em seguida, né? Porque eu falei que quem tava preocupado em pecar era ele, né?
Mas a gente já vê que é complicado. Por quê? Porque o menino de 4 anos pode ir pra praia porque vai ver uma moça de biquíni e aí eu não sei o que acontece, mas ele vai ver tudo e aí vai pecar, né? Então eu, nesse dia, inclusive, eu fui pra É praia incrível, e depois cara. fui me confessar, né? E levei meus filhos pra se confessar também, que eles viram pessoas de biquíni. Rapaz, né? ele tá levando os filhos Então, dele aonde, mano? Na Eu- praia de nudismo, é? Eu já fui logo confessar, porque desde esse dia eu aprendi Cara, que... eu- Pelo é amor de pecado. Deus. O medo de todo red thread é nascer numa praia no litoral, né? Eu descobri isso. Uma cidade Deve litoral. ser. Quando ele é bebê, assim, ele vem nascer em Fortaleza. Não! Não, meu Deus, vai ter praia, meu Deus, eu Será, tenho que ir será que embora. os católicos mais assíduos, os católicos que menos pecam, são os que moram no Alasca? Deve ser, mano, deve ser. Mas também não é aberto à vida porque não faz menino, né? Também É, tem isso, Eu morei no frio. e eu Num sei frio como é. desse, meu filho. É, são 5 blusas, 3 calças, mas você tirou a segunda blusa, não, vamos ver o Netflix aqui mesmo. Trabalho demais, tá Sai ligado? namorar, já dá, Não, macho. já dá não, preguiça, macho. não, meu Menino, amor. macho. Não nada, macho, tá ligado? É, A macho, segunda então- peça de roupa eu desisti. Não, o Netflixzinho aqui mesmo é a melhor coisa, entendeu? Então tem esse problema no Alasca, né? Que ninguém é aberto à vida, de fato. Entendeu? exatamente. Então, Tem que ser mas, meio cara, termo, né? Mas, cara, brincadeira da parte. Mateus, sim, Lucas. É onde entra Ah, o catolicismo, né, cara? catolicismo. Porque é como o Pedro disse, a galera quer cagar regra pra assuntos que não fazem o menor sentido. Né? Enfim. minha preocupação maior vai estar quando começar a abrir academia para católicos. Meu irmão, aí vai ser Cara, que sacanagem. ideia boa. Ei, tem que abrir uma Macho, parada dessa Eita, aí, só mano. vai tocar MSH. Não pode entrar de short. Não pode. Primeira regra. Tem que, Primeira regra. tem E que de malhar de suspensório. calça e suspensório. É. Matheus, existe algum documento da igreja Sei. que diz que não pode usar biquíni? Não, tem não. Não, tem Não existe isso não. Tá. Logo, Na palavra de Deus existe alguma coisa? Meu irmão, praia é tão bom que Jesus vivia na Galiléia. Pescava, tomava banho de questão mar, não é a fritava dava peixe. lá pro peixezinho frito ali com Tomava queijo. uma lapadinha ali, ó, com peixezinho Mas a frito ali questão na não é a hora. praia, macho. A questão Entendeu? é o biquíni. Você tá mudando aí o enfoque. Macho, daí como não, A macho. questão é o biquíni. Entendeu? Então, Cara, Jesus vivia aí- na E a aí praia. gente vai- pode falando- estender pro homem também. Eu acho que Sim. tudo é Aí a questão de questão bom de senso. Pronto. Aí a gente Exposição volta do pro corpo. mesmo assunto. Exposição do Acho que corpo. tudo é A questão de gente bom volta pro senso. mesmo Qual o sentido. limite? Qual o limite? Mas o Exposição do limite corpo. pra mim é o seguinte: via de regra, esses católicos que defendem essas coisas são muito mal cuidados, né? Então é melhor não usar mesmo, porra, que é feio pra caralho, entendeu? Então você que tá estragado aí. Não é tu gosta de usar biquíni, né? entendeu? Tu gosta de Eu usar... não vou defender o cara usar sunga, tá ligado? Tu tá vendo onde é que tá o problema de eu ficar do lado do Pedro? Eu tava com uma frase aqui construída pra isso, foi quebrada. Então é isso, meus amigos. Né? A cada um cabe o seu discernimento. Né? Como diz São Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. E é bom que todos estejam com a sua direção espiritual em dia, a sua confissão em dia, e cada um cuida da sua caminhada espiritual. Né? Não vamos isso. ficar dando pitaco na vida do coleguinha que está ao lado. Tá bom? Combinado assim? É isso aí. Então, assim, nós encerramos esse resenha de hoje. Muito obrigado, Matheus Jackson. Valeu, muito obrigado. bom, Foi uma foi conversa maravilhosa, como sempre, né? Inenarrável. Valeu, galera. Lucas. Não nos cancelem. Eu agradeço. Na próxima eu só não quero estar do lado do Pedro, mas é pra eu poder dar Porque continuidade. Tu né? quer sair mais Mas, na enfim. tela, né? Tu quer É porque aparecer. ele deu muita ênfase. Se vocês Mas- tiverem noção, ó, a câmera tá distante, viu, aqui, mas pra conseguir captar os dois juntos. Sim, conclua, Lucas. É complicado esses caras. Né? E tu ainda fica rindo. Mas enfim. Obrigado. Obrigado aí por... Foi boa a experiência de participar do resenha? Fantástica. Fantástica. Vocês são demais, cara. Show. Pedro Veras, valeu. Queria agradecer por essa oportunidade sinodal aqui, de partilhar com os amigos, certo? E ouvir várias opiniões diferentes, né? E pra terminar, a gente tem que manter Tinha que a ter o tradição costume, aqui, né? Até a quaresma é esse costume. Exatamente. Aumenta o som Então, aí, aumenta o vamos som aí, terminar aumenta o com som o aí, quê? Natan. Vamos Aumenta o som terminar aí. aqui, ó. Leve um pobre pra sua casa. E Cadê meus pobres? fraternidade e moradia. Os Campanha da pobres. Fraternidade 2026, né? Muito obrigado. Já aprendeu pessoal. pra cantar lá no Novo Caminho, já é isso aí, ó. Aprender, viu, ó. Valeu, Muito obrigado. gente. Obrigado aí. Tchau. Deixa o like, se inscreve no canal e nós vamos encerrando aí com esse hino maravilhoso da campanha da Fraternidade 2026. Até o próximo resenha.